Olá, amigos do Ao Ponto, tudo bem? Gente, essa semana, mais especificamente ontem, né, 11 de setembro, nós, nós lembramos dos atentados aos Estados Unidos, mais especificamente às Torres Gêmeas, né, ao World Trade Center. Este ano celebra-se, né, do ponto de vista do marco histórico, mas nós lembramos os 20 anos, né, dos fatos relacionados ao 11 de setembro, né? E na perspectiva da história, a primeira coisa que se tem que fazer é fazermos a seguinte pergunta e reflexão. O que foi o 11 de setembro? Né? Qual que é o seu impacto histórico, sobretudo? Né? E, claro, geopolítico. As relações internacionais elas foram completamente alteradas a partir dos ataques terroristas aos Estados Unidos. Né? Compreender o 11 de setembro é compreender, obviamente, a história por trás dos atores das peças políticas, dos atores sociais envolvidos naquele gesto, naquele ato. Na história, é muito comum que os marcos temporais, ou seja, os marcos que definem as décadas, os anos e os séculos, sejam considerados relevantes para a compreensão de certos ciclos e períodos da história. E sem sombra de dúvidas que o 11 de setembro de 2001, né, ele inaugura o século XX. Porque até aqui, toda a correspondência política, econômica, geopolítica, né, está atrelada, de certa forma, aos episódios relativos ao 11 de setembro. Se o atentado terrorista que vitimou Francisco Ferdinando, arquiduque do Império Austro-Húngaro, se aquele atentado cometido por um jovem sérvio, Gavrilo Príncipe, desencadeou a Primeira Guerra Mundial, o atentado, também terrorista, né, as motivações foram outras, a gente vai ver daqui a pouco, né, aquele atentado do 11 de setembro também é definidor do século XXI, de um novo século, a transição do século XX para o século XXI. Agora, eu só consigo compreender a dimensão global dos fatos correlacionados ao 11 de setembro se eu, obviamente, tenho uma leitura, não é, do que ocorreu nos últimos anos, nas últimas décadas do século XX. Repito, o atentado ao World Trade Center, ele assinala o início, a passagem para o século XXI. Porque nenhum outro acontecimento foi tão marcante, foi tão impactante e definidor para o século XXI quanto aquele, né, dos atentados terroristas do 11 de setembro. Porque o que foi o 11 de setembro? Não foi apenas uma escalada contra as duas torres gêmeas. Uma série de outros aviões que também foram sequestrados pelo grupo terrorista Al-Qaeda foram direcionados a outros pontos, a outros alvos, como, por exemplo, o Pentágono. Né? Um outro não chega a atingir o objetivo, que era supostamente a Casa Branca, que foi o voo 93 da United Airlines. Esse, ele se despedaça, né? ele bate no solo, porque uma parte da tripulação, né, ela se rebela dentro do avião e consegue ter acesso ao cockpit, né, consegue ter acesso à cabine, né, onde estavam os terroristas, né, e aí há uma luta corporal entre eles e o avião acaba se chocando antes, né, mas não no alvo que seria supostamente a Casa Branca. Né? Então, os ataques, né, foram em sequência, foi uma série de ataques, onde obviamente aquele que mais impactou, aquele que de fato mais marcou, foi de forma espetacular, né, e eu vou falar por que espetacular, né, no sentido do espetáculo que foi transmitido ao vivo. Evidentemente que a morte, né, o assassinato de quase 3 mil pessoas não é um espetáculo.
Mas a maneira como ele foi transmitido, a espetacularização do fato, né? Se naquele atentado que detonou a Primeira Guerra Mundial, né, quando o Gravilo Príncipe ele atira contra o Francisco Ferdinando, né, desencadeando a Primeira Guerra, você não tinha a televisão filmando aquilo. Né? Se toma conhecimento pelos jornais da época, há algumas imagens, em fotografias, inclusive. Né? Nós tivemos muitos outros grandes ataques terroristas na história e grandes outros episódios tão traumáticos quanto aquele de 11 de setembro de 2021, mas que não foram filmados. Né? Nós tínhamos a televisão, estávamos engateando com a internet, na verdade, engateando num sentido de levarmos em conta que ela não era tão popular, né? Nós tínhamos internet, nós tínhamos telefones celulares, mas não tínhamos smartphones. Então imaginem se nós estivéssemos com os smartphones naquele 2001. A quantidade de vídeos, né, amadores que seriam feitos, a quantidade de imagens que nós teríamos daquele episódio, que já temos um farto material, porque foi tudo filmado. Mas imaginem só o impacto daquilo. Há muitos significados em relação ao 11 de setembro. Inúmeros significados. Né? Você tem uma espetacularização de uma tragédia global sem precedentes na história dos Estados Unidos, né? E que marca definitivamente uma nova geopolítica. Então a gente precisa compreender o 11 de setembro dentro dessa contextualização global de fatos novos e, ao mesmo tempo, de fatos anteriores, de fatos antigos, que nos levam ao 11 de setembro. Né? Há pouco, recentemente, o governo dos Estados Unidos, né, o presidente Joe Biden, ele anunciou a retirada das tropas americanas do Afeganistão. As imagens que nos chegaram, nos chocaram também, de afegãos desesperados, não é? Querendo fugir do país, na iminência do governo do Talibã, né, do grupo Talibã, não posso nem falar governo, né, mas do grupo Talibã reassumir o controle do Afeganistão. As imagens que nos chegaram são horríveis, né, de pessoas se trepando no trem de pouso do avião, o avião decola com pessoas em cima das rodas, pessoas que vão cair, né, quando o avião decola, né, não conseguem, claro. Aquelas imagens nos chocaram, né, crianças, né, os soldados americanos ali tentando conter aquela multidão no aeroporto de Cabul, né. Vamos lá, por que eu estou falando do Afeganistão? Porque ele tem uma relação visceral com o 11 de setembro. Visceral com o 11 de setembro. Né? E se eu for voltar no passado, se eu for voltar na história, né, eu vou lá para as cruzadas da Idade Média. Mas espera aí, professor, o que é isso? Não, sim. A gente vai lá para as cruzadas. Quando a gente tem ali muito claramente um choque de civilizações, ou de mundos distintos, o mundo ocidental europeu cristão e o mundo árabe islâmico. Aquelas cruzadas já apontam, já soltam algumas luzes no caminho de compreensão dessa história. Porque esse estado de espírito de animosidades entre os islâmicos mais radicais, especialmente os mais radicais, que fique claro aqui que o islamismo é uma religião de paz, é um credo de paz, é um conceito religioso de amor e de respeito, que, como em toda religião, há aqueles que vão desvirtuar os ensinamentos, as doutrinas, né, e que vai abraçar uma questão política radical, com uma interpretação exaltada do Corão. Né? Mas toda essa situação de animosidade, ela vai lá para as cruzadas, ela volta lá para as cruzadas. As guerras santas, o espírito de jihad do mundo islâmico, da guerra sagrada, do defender os territórios sagrados do Corão, do islamismo, dos infiéis perigosos cristãos. Porque se o Ocidente olha para o Oriente Islâmico de forma xenofóbica, de forma muitas vezes racista, indicando naqueles povos selvageria e barbárie, o mesmo ocorre do outro lado. Não
Não dessa forma violenta, de olhar para os ocidentais, de olhar para os cristãos como bestas selvagens ou radicais. Mas os orientais, os árabes islâmicos, eles olham, muitos deles, para os ocidentais como inimigos também. Por quê? Porque desde o século XIX, se eu for voltar, né, vamos começando das cruzadas, passando pelas século XVII, XVIII, né? Eu nem vou me alongar muito aqui, porque teria que ser uma análise bem ampla aqui. Mas no século XIX, na corrida neocolonial, por exemplo, né, o imperialismo das grandes potências capitalistas industriais monopolistas, França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, no Oriente, o que eles provocaram? O que eles produziram no Oriente? Distúrbios, desestruturações políticas de povos tribais locais, causaram o caos e a confusão política, né, promovendo uma situação crescente de animosidade daqueles grupos com os europeus, né, o saque, a rapina, a pilhagem em nome desse capitalismo acumulador europeu, nesses países que são reservas ricas de petróleo e gás. São locais, muitos deles, estratégicos para o desenvolvimento do capitalismo dessas forças. Então, todas essas questões estão intricadas. Todas elas estão interligadas. Sem dúvidas. Não é? As questões árabes israelenses, por exemplo, que são fruto exatamente desse processo de colonização que ocorre no século XIX, né, quando territórios palestinos, né, vão ser ocupados pelos ingleses, pelos franceses, sempre pontos de confluência de interesses dessas grandes forças, né, quando os franceses, né, quando os ingleses saem do território após a Primeira Guerra, né, há uma desorientação do ponto de vista do controle político imperialista ali da Europa no final da Primeira Guerra, né, quando esses países retiram-se daqueles locais, eles deixam uma desordem muito complicada, uma situação de conflitos, de complexidade enorme. Porque eles mexem com as estruturas dos povos, dos grupos étnicos, das diferentes interpretações de doutrina do próprio islamismo. Não é? E aí você tem a chegada dos israelenses, né, dos judeus aos territórios, o movimento sionista, né, ali do final do século XIX para o começo do século XX, que é um movimento de reconfiguração e reordenamento do povo de Israel nos territórios, né, inclusive ocupados pelos palestinos, né, veio, né, e vieram então todas aquelas histórias, né, de animosidades, de antissemitismo no Oriente. Por quê? Porque os israelenses eles vão se estabelecer naqueles territórios com o apoio logístico, militar e econômico exatamente das potências ocidentais. Os ingleses, os franceses vão ajudar, né, os israelenses a retornarem ao seu território. Vamos lembrar aqui que essa querela, essa questão vem lá da diáspora, vem lá do tempo em que a Palestina foi protetorado do Império Romano, né, quando a comunidade judaica ela se espalha pelo mundo, né, e ela vai buscar então se redefinir e voltar para a terra sagrada, para a sua terra prometida, no século XIX. Ali no final do século XIX, para o começo do século XX, vai haver um grande esforço internacional para que a comunidade judaica ela consiga se estabelecer nos territórios, né, no outrora Israel, né, do antigo Israel, sendo que está dentro do mundo árabe islâmico, está dentro do mundo palestino. Os palestinos são árabes, né? Perdão, são islâmicos, a sua maioria. E aí você vejam só essa maquinação toda que eu estou fazendo para poder chegar no 11 de setembro. Termina a Primeira Guerra e as grandes potências centrais da Europa perdem o seu brilho, assume a dianteira enquanto farol de representação dessa força hegemônica ocidental, os Estados Unidos, que vão sedimentar a sua grande potencialidade, sobretudo a partir dos anos 20 do século XX, exatamente pós Primeira Guerra Mundial.
tá? Temos ali um momento de relativa pausa, né? Ou entre guerras, e aí veio a Segunda Guerra Mundial. Veio a Segunda Guerra Mundial, né? E após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgem definitivamente como a grande potência, a grande, a grande força hegemônica. Sendo que tem um ator, né, importante também, duelando com os americanos, que é a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai duelar com os americanos, né, naquela realidade bipolar, né, a geopolítica, ela se torna bipolar. E aí vamos lembrar que é exatamente no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial que a ONU, a Organização das Nações Unidas, movida por forças das grandes potências do Ocidente, vai oficialmente reconhecer o Estado de Israel em 1948. Que é quando, novamente, se reacendem as animosidades, os conflitos, a guerra, a primeira guerra árabe-israelense, de 1948 e 49, é quando todo o mundo, praticamente toda a comunidade árabe islâmica, ela vai se unir, né, contra Israel, que é, sem dúvidas, a principal representação política e diplomática dos Estados Unidos e das forças de interesses ocidentais no Oriente. Então, esse elemento chamado Israel, dentro da região árabe, dentro do mundo árabe, ele é um elemento de constante instabilidade. De constante instabilidade. De crescente animosidade entre os dois polos. Repito, o Ocidente cristão, né? E agora você tem nos judeus, você tem nos israelitas, sem dúvidas, uma grande aliança, porque Israel vai se constituir de um Estado moderno. Os valores políticos de Israel são muito próximos, são muito semelhantes, né, à Constituição, né, os costumes, as sociedades de Israel, sobretudo Tel Aviv, que é a sua capital, né, é muito cosmopolita, inclusive, é moderna, é muito ocidentalizada. Então, Israel, né, ela representa um grande e imprescindível aliado dos valores americanos, dos valores do Ocidente dentro do mundo árabe. Né? E é exatamente a reboque desse fato que vão surgindo os primeiros grupos e células terroristas, como o Hezbollah, em 82, 1982, né? E outros tantos grupos terroristas, exatamente atuando contra Israel. E no que eles atuam contra Israel, eles atuam contra os Estados Unidos, eles atuam contra o Ocidente. E o elemento que vai unir esses grupos radicais, radicais no sentido de defender, obviamente, seus interesses de identidade. Fique bem claro isso. Muito cuidado. Né? Então, a defesa desses grupos é a defesa da sua identidade árabe islâmica. Contra aqueles que, para eles, é o seu novo inimigo, nem tão novo assim, né? Que são os judeus de Israel, apoiados, né, pelos Estados Unidos. Ainda se tenta uma aproximação entre os dois grupos, os palestinos, os israelitas. Né? Os Estados Unidos ainda tenta, né, junto com a própria União Soviética, aparar as arestas e tentar ali uma solução minimamente pacífica para que as coisas não se tornem tão, digamos assim, insuportáveis. Mas é uma paz que a gente não consegue visualizar o caminho inicial dela, dada as complexidades históricas que envolvem esses atores. Mas tá, e o que isso tem a ver com os ataques ao World Trade Center? O que isso tem a ver com o 11 de setembro? Vamos lá. A gente precisa entender que toda essa situação de animosidade crescente de certos grupos árabes radicais com o Ocidente, o terrorismo, a palavra terrorismo ela passou a ser
uma palavra do dicionário da geopolítica do século XX, XX, XXI. Na história, muitos gestos, atos terroristas desencadearam grandes processos históricos. Grandes processos históricos. Inclusive os americanos. Né? Porque, de certa forma, embora estivéssemos vivendo a Segunda Guerra Mundial, o finalzinho da Segunda Guerra, eu compreendo, eu entendo que as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki foram atos terroristas dos Estados Unidos contra uma população japonesa de civis. O presidente americano, ele sabia da gravidade e do impacto que aquelas bombas iriam causar. Ele sabia que muitas vidas de civis inocentes iriam morrer, iam ser perdidas. Eu entendo aquilo como um ato terrorista. Como também compreendo que o ataque japonês a Pearl Harbor, que digamos assim, né, são dois polos. Né? O ataque a Pearl Harbor em 41, uma base naval militar americana no Pacífico, distante dos Estados Unidos, mas é um ataque terrorista. Dentro do contexto da Segunda Guerra, tudo bem, você tem um inimigo ali, você está vendo qual é o Japão. Interessante a gente fazer essa conexão, porque o terrorismo do século XXI, esse terrorismo inaugurado com o ataque às Torres Gêmeas, ele traz um terrorista diferente, porque ele não tem, digamos assim, ele não tem rosto. Porque a Al-Qaeda, que é a organização que assume os atos do 11 de setembro, ela é um grupo, ela não é um Estado. É invisível. Esse inimigo é muito perigoso, porque ele se mistura com os civis e você não sabe quem é. Quem é que é o terrorista? Essa é a grande questão. Tudo bem que ali, na Segunda Guerra, você tem um inimigo visualmente possível, que é o Japão. Aquele ataque a Pearl Harbor, que vai desencadear lá no final da segunda as bombas atômicas, os americanos vão usar esse argumento. Olha, a gente está respondendo e dando o troco ao ataque covarde do Japão aos nossos mariners. Foram quase 2.000 militares americanos que perderam as suas vidas naquele ataque surpresa do Japão, a base aérea, a base naval de Pearl Harbor. Aliás, foi esse episódio que detonou, né, no caso dos Estados Unidos, a declaração de guerra para o eixo. Né? A população americana ela apoiou efusivamente a declaração de guerra, né? Como a população americana iria apoiar efusivamente a guerra ao terror declarada pelo presidente Bush Jr. Aliás, nisso os americanos são muito interessantes, porque eles realmente têm um espírito patriótico de unidade. Eles se forjaram assim. A história dos Estados Unidos ela é forjada nessa guerra, nesse espírito patriótico de identidade nacional. Isso é interessantíssimo. Tá? Então, ali em Pearl Harbor, você tem o início da construção do grande império americano. Porque quando os Estados Unidos eles entram a favor da Inglaterra, eles entram a favor da França contra os nazistas, contra os japoneses, eles entram e decidem ao lado dos soviéticos, claro, a participação das tropas soviéticas foi imprescindível na derrota do nazifascismo. Mas a entrada americana pró-Ocidente foi definitiva. E ali se sela a hegemonia americana no Ocidente. Como eu considero também, né, que os ataques ao World Trade Center assinalam o início do fim da hegemonia americana. É interessante isso. Porque foram 2 ataques terroristas que iniciaram e terminaram um ciclo de hegemonia capitalista, não no sentido da perda definitiva, porque os Estados Unidos ainda são a potência maior do mundo, embora hoje tenham que dividir espaço com a China e com a própria Rússia, que se reestruturou, né, de uns anos para cá, se bem que nós temos outros atores aí, outros satélites políticos importantes, a ordem hoje é, vamos dizer, talvez multipolarizada, você não tem mais somente um polo hegemônico, mas alguns outros, a China está aí para mostrar isso. Então eu sempre costumo dizer, né, que você tem 2 momentos definidores. O ataque a Pearl Harbor, porque a partir dali
você tem a consolidação da hegemonia militar, sobretudo americana, e, consequentemente, política global, e você tem o ataque às Torres Gêmeas. Aqui é o início, para mim, do fim dessa hegemonia americana. Mas para a gente chegar realmente lá no 11 de setembro, me desculpa se eu estou espalhando muitas peças, mas eu preciso espalhar elas para juntar, e a gente precisa entender a história como um quebra-cabeças. A gente só tem a dimensão histórica em sua leitura se a gente fizer assim. Senão a gente não tem como entender. Tá? Mas vamos lá. Então você tem aqui, por trás desse 11 de setembro, questões ancestrais. Né? E aí, termina a Segunda Guerra, completa-se aquele ciclo, e você tem um novo ciclo, segunda metade do século XX. Né? Que eu vou ter o quê? A Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Né? Ou a chamada Ordem Bipolar. Você vai ter, de um lado, os Estados Unidos e do outro a União Soviética, dividindo espaços e áreas de influência, por meio da propaganda, por meio dos seus arsenais bélicos, por meio dos seus vultosos investimentos econômicos, cada um resguardando a sua porção, a sua parte global. Aqui e acolá, algum conflito, né? A Guerra Fria ela não assistiu, graças aos deuses ou a Deus, ela não assistiu a um confronto, a um conflito direto, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, mas ela terceirizou conflitos. É o caso da Guerra da Coreia, é o caso do grande conflito da Indochina, que vai resultar na Guerra do Vietnã, Laos, Camboja e por aí vai. Chegando aqui na América, na Revolução Cubana, enfim, eu não vou me perder muito não, senão eu não volto. Mas eu quero chegar no Afeganistão. Né? Porque o Afeganistão, que se situa em uma região geograficamente muito complexa, o Afeganistão está incrustado basicamente no meio de uma grande cordilheira de 7 montanhas, se não me falha a memória. É um território realmente muito difícil, muito difícil. É como se fosse um buraco no meio e montanhas cercando. Mais ou menos isso. Né? E aí você tem o Tajiquistão, Cazaquistão, China, Índia, Irã. Essa é a região, olha só a região. Algumas dessas são, né, na década de 70, na década de 80, parte dos domínios da União Soviética. Porque o leste, a gente sabe que o leste do globo, ele foi praticamente engolido pela influência soviética. E esses territórios que eu acabei de citar, inclusive o Afeganistão, vão ser invadidos pela União Soviética. Em 1979, tá? Você vai ter a invasão do Afeganistão por tropas soviéticas. O que é que os soviéticos foram fazer ali, professor? Essa terra é uma terra que está no meio de montanhas. Ó, a região ela é estratégica. Você tem ali dentro, não é, a construção de oleodutos que ligam regiões ricas em petróleo. Então, a União Soviética ela estava buscando controlar território estrategicamente importante para o seu desenvolvimento regional. Né? Então, a invasão da União Soviética àquele Afeganistão em 79 vai desencadear uma série de conflitos internos contra a presença desses soviéticos. É aí que vai despontar, entre outros grupos, o Talibã. O Talibã, ele surgiu de um grupo de jovens estudantes, né, de Cabul, né, que com o conflito migraram para as fronteiras próximas ao Paquistão, né, e ali eles começaram a receber treinamento e armamentos de quem? Dos Estados Unidos. Vamos juntar agora as peças. Porque, obviamente, eu estou aqui na Guerra Fria.
os americanos não queriam que a União Soviética tomasse aquele território lá do Afeganistão, porque era um território estratégico para o controle de territórios, de áreas ricas em petróleo e gás natural. Então, os americanos, por debaixo dos panos, começam a investir em treinamento, não só os americanos, mas a elite árabe também, né? A elite da Arábia Saudita, os sauditas também vão treinar esses grupos, né? Inclusive os mujahedins. São eles que vão derrotar os soviéticos, são eles que vão expulsar os soviéticos. A quantidade de armas e de dólares que caiu no colo dos mujahedins, dos talibãs e outros grupos, não foi brincadeira. Os americanos despejaram tanques e tanques de grana nessas regiões. Exatamente para destabilizar a presença soviética, porque os soviéticos vão implantar um governo lá, associado, obviamente, com seus aliados do Afeganistão. Eles vão ser expulsos do território. Muito por causa desse apoio logístico, técnico, militar que os americanos e a elite da Arábia Saudita, dos sauditas, deram a esses grupos. E aí, logo depois, se sucede uma guerra civil dentro do Afeganistão. Por quê? Esses grupos que vão lutar contra os soviéticos vão, a partir da expulsão dos comunistas, iniciar uma série de conflitos internos pelo poder. Eles começam a disputar entre si o poder. E quem vence? Os talibãs. Os talibãs. Né, que tinham uma visão muito radical do islamismo. Uma visão muito radical do Corão. Não é? Eles seguem a Sharia, que é uma espécie de doutrina dentro do islamismo radical. Né? Uma leitura intransigente do Corão, sobretudo no que diz respeito a costumes femininos, né? Mulheres. Foram os alvos preferenciais dos jovens talibãs. Cabul, o governo do Afeganistão, antes da expulsão dos comunistas, era um governo, digamos assim, relativamente moderno. As mulheres afegãs gozavam de liberdade ocidental, digamos assim, no Afeganistão. Há imagens, é só vocês procurarem aí, imagens de afegãs da década de 70. Elas não usavam os véus. Elas se vestiam, usavam roupas ocidentais. Era um governo moderno, um governo socialista moderno, dos padrões daquela região. Claro, obviamente. Estou falando aí da década de 70, tá? A derrota dos soviéticos é a derrota desses valores, de certa forma. E aí o que se vai impor é uma leitura radical, né, do Corão. As mulheres passam a ser vigiadas, duramente reprimidas. Né? Elas só poderiam andar nas ruas acompanhadas do marido ou de um irmão homem mais velho. E tinham que andar de véu, cobrindo todo o corpo, da cabeça aos pés. Né? Muitas, obviamente, usam aquilo que é costume, é tradição. Né? Que fique bem claro aqui que, em algumas regiões, as mulheres, elas vestem-se daquela forma, porque já é uma tradição delas, das famílias delas. Isso se impõe de uma forma radical, nesse caso específico das mulheres afegãs. Né? E ela perde completamente a sua autonomia. Tanto é que as mulheres passaram a não mais ter acesso às escolas, somente os homens. Elas não podiam mais, por exemplo, dirigir automóveis. Foi realmente um governo muito radical. Tá? Vamos lá. Estamos chegando no 11 de setembro, ok? Eu preciso fazer essa construção. Certo? Ok. Então, os talibãs ocupam agora o Afeganistão e vão impor o seu governo radical. Né? Tranquilo. Próxima página. Né? O que é que vai acontecer? Tá? Vejam. Termina a Guerra Fria. Aquela situação bipolar acaba. O mundo não é mais bipolarizado.
O Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, veio abaixo em 89. Em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela acaba. Progressivamente, os blocos aderentes do socialismo comunista de Moscou vão se libertando, vão buscando a sua autonomia regional. Não há mais o bloco socialista soviético. E aí a década de 90, reparem bem, ela é uma década de hegemonia estadunidense. O cientista político, o politicólogo americano Francis Fukuyama, ele tem um livro um clássico, né, chamado O Fim da História. Fukuyama vai dizer que o que termina em 91, com a desintegração do bloco soviético, o que termina é a história, o fim da história. Como assim, professor? Segundo Fukuyama, né, o mundo, o século XX, foi marcado exatamente por essa situação de bipolaridade extrema, onde você tem duas referências de doutrinas e de políticas. O capitalismo liberal e a sua democracia ocidental, e o socialismo, o comunismo soviético. Esses dois polos de tensão mantinham um certo equilíbrio regional e internacional. Um puxava o outro para uma relação de equilíbrio. Com o fim do bloco socialista soviético, não há mais esse equilíbrio. E não há mais uma referência histórica ou um farol onde eu possa mirar. Acaba, portanto, o equilíbrios regionais, o equilíbrio global. A história chega ao fim, a história da Guerra Fria, a história do século XX chega ao fim. E aí você tem um único satélite despontando, que é exatamente os Estados Unidos. E, de fato, a década de 90 foi a década dos Estados Unidos. Né? Com ampliação de crédito, o FED, o Banco Americano, o Banco Central Americano, baixou taxa de juros, houve uma euforia de consumo. Era como se, de fato, ninguém deteria os Estados Unidos. A década de 90 é a década, digamos assim, é a nova década de ouro da história americana. Houve uma década anterior, que foi a década de 20, né? Os loucos anos 20 até a crise de 29. E depois uma recuperação com o New Deal, mas isso é um outro assunto. Mas, de fato, quando olhávamos para a situação geopolítica global em 90, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, e não tinha outra que não fosse os Estados Unidos agora. Eles vão mandar, e estão mandando, e realmente mandaram no mundo. Tá? Até que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, movido pelas suas questões políticas e regionais do Oriente Médio, resolve invadir o Iraque, perdão, o Kuwait. País pequenininho, uma república bem miudinha, ali espremida, né, entre o Iraque e o Irã, mas riquíssima em petróleo. As maiores reservas de petróleo estavam ali no Kuwait. E aí Saddam Hussein, movido pelas suas questões particulares, né? Aliás, um detalhe, viu? O Saddam Hussein foi aliado dos Estados Unidos na guerra contra o Irã, na década de 70, no contexto da Guerra Fria. São muitas peças que a gente deveria colocar aqui na mesa e eu não posso colocá-las, porque senão eu perco a narrativa, então teria que termos uma outra aula para explicar isso. Mas então, o presidente Saddam Hussein do Iraque invade o Kuwait, atrás do petróleo do Kuwait. E aí os sauditas chamam os americanos para compor uma aliança contra o Iraque. Por quê? Porque a maioria das empresas ligadas ao petróleo do Oriente Médio são empresas ocidentais e sauditas. Né? Então você tem empresas alemãs, empresas inglesas, francesas e estadunidenses controlando essas regiões. A presença de Saddam Hussein no Kuwait, ora, é você tirar o pirulito desses caras. Então, o presidente dos Estados Unidos, na época, George Bush, o pai, porque o Bush do ataque às Torres Gêmeas é o filho, Bush Júnior. Esse é o pai. Em 1991, ele declara a guerra ao Iraque,
né, as tropas de Saddam Hussein são expulsas do Kuwait, e o Kuwait volta às mãos desses grupos de interesses. O Kuwait tem sua autonomia restabelecida. Saddam volta para o Iraque com o rabinho entre as pernas. O Iraque é derrotado. Saddam continua no Iraque. Os americanos não destituíram ele, ele continua no Iraque. Pronto, é aí que vai surgir uma figura chamada Osama Bin Laden. Olha aí, estamos chegando. Bin Laden, de uma família relativamente moderna, saudita, né? É um jovem líder islâmico, uma espécie de guru, né? Uma espécie de líder de um grupinho, né? Que estava começando a dar seus primeiros sinais, que é a Al-Qaeda, a base. A Al-Qaeda chama-se, significa a base. Né? Esse rapaz, Bin Laden, ele vai dizer o seguinte: olha, esse ataque dos americanos, desses infiéis ocidentais, aos nossos territórios, né, Meca, né, ele é um ataque de agressão aos nossos valores sagrados. Aí entra o componente da religião, galera. Está começando agora a entrar um componente importante aí, religião. O gosto, digamos, a tonalidade dos terrorismos do século XXI são religiosos. Se o terrorismo no século XX foi político, motivado por questões ideológicas de política, agora você tem um componente novo no século XXI, que é a questão da religiosidade. A presença de tropas americanas, a presença de tropas ocidentais no Oriente, foi considerada por esse jovem líder islâmico chamado Osama Bin Laden uma afronta aos valores e princípios do Corão e do islamismo. E entre eles se começa uma jihad, ou seja, uma guerra santa, uma guerra de retaliação a essa afronta aos valores muçulmanos. E digo mais, desde a primeira intervenção americana na guerra do Afeganistão, que expulsou os soviéticos, e você já tem ali elementos entre alguns grupos de jovens radicais islâmicos mirando os Estados Unidos. E aquelas armas que os americanos deixaram no Afeganistão, que foram usadas contra os soviéticos, vão ser as armas desses grupos terroristas que vão ser usadas contra os próprios americanos depois. Eu digo armas, grana, que vai financiar esses grupos. Então, a coisa começa aí. Tanto é assim, gente, que 2 anos após a guerra do Irã, a guerra do Kuwait, perdão, primeira guerra do Golfo, como ficou chamada, essa investida americana contra Saddam, em 91, 2 anos depois, em 1993, aconteceram os primeiros ataques às Torres Gêmeas. Quando um carro-bomba, um caminhão-bomba explodiu no subsolo de uma das torres, causando a morte de 6 americanos, 6 pessoas, ferindo mais de 1.000. Aquele ataque, naquela época, já foi orquestrado pelo Bin Laden. A Al-Qaeda mostrava-se para o mundo. Na verdade, minto, não foi a Al-Qaeda, mas foi um grupo, digamos, primo da Al-Qaeda. A Al-Qaeda estava começando a surgir, né? Me foge aqui o nome do líder, né? E que guiou esse primeiro ataque à Torre Gêmea, a uma das torres, em 93, né? Bin Laden ainda não tinha assumido o papel de grande protagonista dos grandes atos de terrorismo contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, né? Mas há uma certa, digamos assim, proximidade dos dois. Aí você vai ter depois ataques nas embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, ataques muito bem orquestrados, impressiona, inclusive, a capacidade de organização desse grupo terrorista, os treinamentos, né, toda a questão logística dos ataques, não é uma coisa de, digamos assim, de gente doida que não sabe o que faz. Não, não é isso, não. A coisa era muito planejada.
Aí você já tem o dedo da Al-Qaeda. Os americanos já sabiam dessa possibilidade de ataques constantes a símbolos dos Estados Unidos. A embaixada, bancos, eram os alvos preferenciais. Dias antes, meses antes, a CIA, o FBI, o governo da Alemanha, o governo de Moscou, inclusive, alertava os Estados Unidos para a possibilidade de um ataque em grande escala nos Estados Unidos. Os serviços de inteligência alemão, russo, são muito eficientes. Né? Os serviços de inteligência da Rússia são herdeiros da KGB. A KGB era a CIA soviética. Então, um pessoal bem treinado, que tem uma leitura do panorama geopolítico ali da região do Oriente. Aliás, os russos, né, têm uma leitura do mapa da região perfeita. Os americanos não conhecem muito. Embora estivessem, sim, né, cientes da possibilidade de ataques, não se sabia aonde, quando e de que forma. Então veio 2001. Né? Antes de 2001, dias antes, semanas antes, meses antes do 11 de setembro, alguns jovens islâmicos, alguns jovens árabes foram presos nos Estados Unidos. Né? Foram presos. Estavam envolvidos em supostos ataques aos Estados Unidos. Né? Os ataques do World Trade Center são uma ponta desse complexo processo histórico que eu acabei de explicar. Né? Então, o que foi o 11 de setembro? Agora eu respondo a você na perspectiva da história. Tá? E o pós-11 de setembro? Né? O mundo ficou chocado. Né? Eu lembro muito bem que eram 9 da manhã, mais ou menos 9 da manhã, eu estava me organizando para ir à faculdade. Não fui nesse dia, não fui. Acho que ninguém saiu de casa. Quem estava em casa, ninguém saiu de casa. Quem podia não sair, era o meu caso, era um estudante universitário. Quando eu liguei a televisão na Rede Globo, eu ainda cheguei a assistir ao vivo o segundo avião atingindo a Torre Sul. O primeiro a gente não tem as imagens são amadoras de dois irmãos que estavam fazendo um documentário com o Corpo de Bombeiros de Nova York e tal. Eles pegam o avião já entrando bem rápido, né? Mas a segunda imagem do segundo avião a gente assistiu ao vivo. Aquilo foi digamos, um espetáculo, repito, no sentido da espetacularização daquilo tudo, né? Ao vivo. Uma coisa impressionante. Né? Imaginem se os grandes atentados da história fossem filmados como esse. Quantos registros nós não teríamos? Nós estávamos no século XXI, começando o século XXI. Os televisores eram aqueles televisores de tubos. Né? Não eram essas televisões de plasma, de fininhas de LED. Nós não tínhamos smartphones, embora nós tivéssemos celulares. Eu tinha o meu celular, mas era SMS, não tinha WhatsApp. Era fax. Era fax. Né? Para quem não sabe, o fax é uma máquina feita um telefone, você bota um papel e anota, escreve lá no papel, bota dentro, como se fosse uma impressora com um telefone do lado. Aí você aperta o botãozinho lá e o papel ele vai passando por dentro e vai sair do outro lado. Ele vai escaneando e a pessoa que está recebendo esse fax do outro lado do mundo está recebendo aquela tua letrinha lá, né? Interessante. É como se fosse um mimeógrafo, sendo mimeógrafo é mais antigo ainda do que o fax, né? Mimeógrafo você botava papel com álcool, girava assim para fazer um decalque da folha e tal. Isso é mais antigo, era guri, mas eu peguei isso aí também. Enfim, mas veja a complexidade do fenômeno em si histórico. Né? O mundo mudou depois daquilo. O presidente dos Estados Unidos, Bush Jr., vai declarar guerra ao terror. E a guerra ao terror, ela tinha 3 alvos preferenciais. O Afeganistão, né, a Al-Qaeda,
A Al-Qaeda não é um Estado, não é um país, é um grupo terrorista. Como é que você pega ele? Aí está o drama da coisa, né? Mas, segundo os Estados, segundo o presidente, segundo as forças americanas, né, foi, foi o Afeganistão quem deu o suporte, quem deu guarida para a Al-Qaeda funcionar. Né? Na época, o emir, né, do Afeganistão manda um comunicado para os americanos, dizendo, pelo amor de Deus, não invadam o Afeganistão. A gente entrega Bin Laden para vocês. Vocês querem? A gente entrega. A gente vai atrás dele e entrega, mas não entrem aqui. Não precisamos, não precisa disso. Não fomos nós quem fizemos isso. Não foi o Talibã. Né? Os americanos falam que não. A gente precisa mostrar para a sociedade americana e para o mundo que a gente vai revidar. Se cria nos Estados Unidos uma necessidade, de certa maneira justa, de um revide. Vão ser gastos mais de 7 trilhões de dólares em 20 anos de guerra ao terror. Mais de 1 milhão de seres humanos perderam suas vidas no pós-11 de setembro. E como eu falei agora há pouco no início, para mim, o 11 de setembro marca o início do fim da hegemonia americana. Olha o que está acontecendo no mundo de 20 anos para cá. Os americanos se endividaram, porque essa guerra tem um custo muito alto, são quase 7 trilhões de dólares. Aquela grana massa que os americanos tinham, aquelas reservas trilionárias de dólares, os americanos emprestavam dinheiro para todo mundo. Foram-se embora. A economia americana está em crise. A bolha de 2008, a crise de 2008 tem relação com essa guerra ao terror. Porque quem financia essa guerra ao terror, quem vai manter essas tropas lá no Oriente tanto tempo, é o contribuinte americano, é o cidadão americano que paga seus impostos, que paga os juros do cartão, dos empréstimos que ele tomou do banco. O FID, o Banco Central Americano, baixou os juros para 1%. Foi uma enxurrada de gente comprando, e comprava, quitava a casa e comprava um carro novo, um sucesso. Isso paralelamente à guerra ao terror. Então era aquela situação do Homer Simpson, o cara chegar em casa, abrir uma Duff, uma cerveja para assistir bombardeios ao vivo ou gravados. A espetacularização. Não é? Então o Bush filho, o Bush Júnior, declara o eixo do mal como os inimigos preferenciais. O Afeganistão, barra Al-Qaeda, o Iraque. O Iraque. Aquele Iraque da Primeira Guerra do Golfo que o pai não conseguiu prender nem derrotar Bush. O Iraque. A Coreia do Norte. Não, os coreanos do Norte têm mísseis nucleares e armas de destruição em massa. Que arma de destruição em massa é essa? A gente não sabe até hoje. Armas químicas. Aliás, foi usando esse argumento de armas químicas que Bush filho iniciou a Segunda Guerra do Golfo. Aí sim, Saddam vai ser preso e depois vai ser enforcado. Vai ser morto. A guerra do Iraque foi uma loucura. A Segunda Guerra do Iraque foi uma loucura, uma doideira. Saddam Hussein não tinha nenhuma ligação com Osama Bin Laden, pelo contrário, ele era inimigo da Al-Qaeda, porque elas disputavam interesses regionais naquela área ali. Mas Bush, movido por essa necessidade de vender a guerra, invade o Iraque em 2003, 10 anos depois da Primeira Guerra, né? E aí sim eles destroem o governo do Iraque. O Iraque foi entregue à própria sorte, porque consequência número 1 dessas intervenções militares americanas, o desmantelamento das sociedades e dos Estados-nações. O que é o Afeganistão? O Afeganistão não tem governo hoje. Uma economia em frangalhos. 20 anos de presença americana dentro do Afeganistão, eles tiraram suas tropas e não entregaram nada ao Afeganistão. Não entregaram nada ao Afeganistão. Porque a ideia era promover a paz e a reconstrução dos povos. Que mundo é esse pós-11 de setembro? É um mundo mais
medroso do que era antes, que é a guerra ao medo. Havia um medo, a política do medo. Você precisa elencar o seu inimigo. Osama Bin Laden vai ser morto no Paquistão somente em 2011, 10 anos depois, vai ser encontrado numa caverna, né, no Paquistão. Um bunker, não lembro bem, no governo já de Obama. No governo de Obama. Essa guerra ao terror, né, a aprovação da lei patriota, Patriot Act, né, os americanos se imbuíram no princípio de que era necessário se juntar, se unir novamente numa guerra. Claro, estava todo mundo com sangue nos olhos. Estava todo mundo com sangue nos olhos. Não é brincadeira. As cenas das pessoas se jogando lá dos prédios, das torres, é uma coisa escandalosa. Realmente, foram 3 mil, né? Das duas torres, 2.600, 2.900, não lembre bem. Enfim, os ataques foram 3 mil americanos, civis americanos. Os americanos experimentaram pela primeira vez na sua história a política de assassinar inocentes civis que eles tanto fizeram na história. E ainda fazem. Ainda fazem. Porque a política americana é uma política imperialista e, como todo grande império, ela se consolida nas suas forças armadas. Quando eu penso nos Estados Unidos, eu penso em armamentos, eu penso em exércitos, eu penso em petróleo. É a combinação perfeita. É um TNT puro. Então, meus amigos, a gente precisa compreender o 11 de setembro dentro de um amplo leque de fatos históricos. Quando o Bush Jr. consegue do Congresso americano, consegue do Senado que democratas e republicanos votassem juntos pela guerra, entregando a ele um orçamento de guerra trilionário, ali você tinha o início do fim da hegemonia americana. Porque enquanto os americanos estavam gastando seus tubos de trilhões de dólares nessa guerra louca, insana, estava a China correndo por fora, vendendo, inclusive, para os americanos, vendendo muito, aumentando sua balança, seu superávit. Nunca mais os americanos tiveram superávites. Porque a guerra acabou com eles. A Rússia se reconfigurando, a Índia correndo por fora, os BRICS, o México, o Brasil, de certa forma. Então, essa guerra de Bush Jr., num primeiro momento justa, sim, porque você tem que atacar. Agora, como é que ataca? Como é que ataca? Porque, é como eu falei agora há pouco, o terrorista ele é invisível. Invisível no sentido de que você não tem, ele não está fardado, ele não está em nome de um país, de um exército nacional, ele está ali no meio do camponês, no meio do cara da feira, ele está ali trabalhando no dia a dia na mecânica. E aí, quem é esse cara? É difícil você controlar isso. Então você vai usar muita força, uma força desproporcional, e você tem um retorno muito pequeno. É só você olhar que hoje você tem o crescimento da islamofobia, da xenofobia. Isso repercute em mais terrorismo, em mais ameaças globais de atos terroristas. O Estado Islâmico, ele surgiu a reboque da interferência americana. Os americanos, eles tinham como meta acabar com o terrorismo, eles turbinaram o terrorismo. Então a reflexão que a gente tem que fazer pós 20 anos é essa. Que mundo a gente tem hoje? O que a gente pode pensar e analisar depois de 20 anos de 11 de setembro? Tá? Meus queridos, eu me estendi bastante, né? Mas o assunto precisava ser analisado, né? com mais detalhes. Né? Muita coisa deve ter ficado de fora, porque é muita informação, né? Mas é isso, a intenção foi essa, e reflitam, reflitam. Né? É para isso que a gente está aqui, para discutir. Se você gostou, curte, eu peço que você compartilhe, né? Para a gente possa ter um engajamento maior. Né? Me perdoem
o amadorismo, mas é o começo, a gente vai evoluindo e vamos embora. Um grande abraço, a gente se vê no próximo encontro e fica aí a dica para a gente curtir o vídeo e compartilhar para subir o canal e fazer uma corrente de reflexão histórica, política, enfim. É isso aí, galera. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!